Questão 20. Com relação ao terceiro nervo craniano, ou seja, o nervo oculomotor, e a artéria comunicante posterior, ACP, artéria comunicante posterior, analise como verdadeiro ou falso. Alternativa 1, a afirmativa 1. O terceiro nervo craniano passa superiormente à artéria comunicante posterior. Alternativa 2. O terceiro nervo craniano passa inferiormente à artéria comunicante posterior. Alternativa 3. Aneurismas de artéria comunicante posterior com orientação superior cursam com midríase contralateral. Alternativa 4. Aneurismas de artéria comunicante posterior com orientação inferior cursam com midríase contralateral. Então vamos lá, pessoal. Essa é uma questão de VUF, que a gente vai destrinchar um pouco da anatomia e da relação do terceiro nervo craniano com a artéria comunicante posterior. Lembrando que alguns tipos de aneurismas da artéria comunicante posterior, eles podem cursar com midríase por ter um contato com o terceiro nervo craniano, né? E a gente vai para a anatomia. Essa aqui é a figura do rótulo e a gente vê uma visão lateral. A gente está vendo a visão lateral da esquerda, uma visão lateral esquerda. A gente está vendo o lado esquerdo e é como se a gente tivesse rebatido o osso, o lobo temporal para cima e aqui a gente está vendo a tenda do cerebelo, certo? E a gente está vendo uma visão lateral dessa região. Aqui a gente vê, ó, o terceiro nervo craniano saindo lá do mesencéfalo. E aqui a gente vê a artéria comunicante posterior chegando na artéria cerebral posterior, que ela é a artéria cerebral posterior, segmento P1, que é da basilar até a comunicante posterior, e P2 ela se torna a partir da comunicante posterior. Então ele quer saber a relação desse nervo aqui, ó, do terceiro nervo craniano, com a artéria comunicante posterior. Então, primeira alternativa. O terceiro nervo craniano passa superiormente à artéria comunicante posterior. Vamos lá ver? A alternativa é falsa. Por quê? O terceiro nervo craniano, ele passa inferiormente. Aqui está a artéria comunicante posterior e aqui está o terceiro nervo craniano. Então, ele passa inferiormente à artéria comunicante posterior. O terceiro nervo craniano passa inferiormente à artéria comunicante posterior. Revisando mais uma vez, o terceiro nervo craniano do lado esquerdo, a artéria comunicante posterior ela está superior. Aqui é o lobo temporal, rebatido para cima. E aqui o tentório para baixo. Então a alternativa é verdadeira. Ele passa inferiormente à artéria comunicante posterior. Aneurismas de artéria comunicante posterior com orientação superior cursam com midríase contralateral. Essa alternativa é falsa, pessoal. Por quê? Aqui está a artéria comunicante posterior. Aqui está a artéria carótida. Supondo que o paciente tenha um aneurisma na região superior da artéria comunicante posterior. Não vai ter nenhum contato, porque ela já é superior ao terceiro nervo. Se o aneurisma está com orientação superior, não vai ter nenhum contato com o terceiro nervo craniano. Então essa alternativa é falsa, pessoal. E a quarta alternativa, aneurismas da artéria comunicante posterior com orientação inferior cursam com midríase contralateral. Pessoal, quando a gente tem uma compressão do terceiro nervo craniano, a gente tem uma midríase ipsilateral. Então, se o paciente tiver um aneurisma nessa orientação aqui e tocar ou comprimir o terceiro nervo craniano, vai gerar uma midríase desse lado, do terceiro nervo do lado esquerdo nessa situação. Então, essa alternativa também é falsa. Então, a gente fica com F, V, F, F.